Olá, gente querida! Estamos aqui novamente para este momento de espiritualidade com a Palavra de Deus na nossa leitura orante. Como vocês estão? Espero que estejam com muita saúde e muita paz. Deixemos que o Espírito de Deus conduza este nosso momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado e amada de Deus, vamos neste momento já você, com a sua Bíblia em mãos, rezar o texto de hoje, um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Vamos juntos então ao texto nesta leitura preliminar. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que recolhiam a taxa do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga a taxa do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Quando chegou em casa, Jesus adiantou-se e perguntou-lhe: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram taxas ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, disse Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol e ao primeiro peixe que pegares, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda, que vale o dobro da taxa. Pega e entrega a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, aqui neste trecho que nós lemos hoje do Evangelho de Mateus, temos duas cenas aqui neste capítulo que nós lemos hoje. O segundo anúncio da paixão e depois o caso da taxa do templo. O segundo anúncio da paixão, Jesus vai se revelando que ele é muito mais do que um mestre de poder, é um servo sofredor. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de Jesus crucificado. Porém, seus discípulos ainda não compreendem isso, precisam avançar
na caminhada de fé. Mesmo Jesus dizendo: no terceiro dia ele ressuscitará. Mesmo assim, os discípulos ficaram tristes, porque ainda não alcançaram a experiência da ressurreição, onde seus olhos ganharão nova luz com este farol. E então, ainda em Cafarnaum, Jesus é questionado e Pedro é perguntado por aqueles contemporâneos que estavam lá no templo recolhendo a taxa. O seu mestre não paga a taxa do templo? Pedro disse: paga sim. Para percebermos o que significa isso, vejamos a origem desta taxa. Lá em Êxodo capítulo 30, foi prevista então esta taxa do templo para entrar no templo como uma taxa de resgate, uma taxa para que você fosse resgatado, uma taxa que simbolizava a sua salvação, o seu resgate diante do mal. E aqueles recolhedores desta taxa, querendo saber quem é Jesus, que tipo de mestre ele é, pergunta a Pedro. Porque certamente os grandes mestres, os sacerdotes, estavam isentos desta taxa. Porém, Pedro disse: não, o mestre paga. E Jesus, perguntando a Pedro sobre esta taxa: o pai cobra taxa dos seus filhos ou dos estrangeiros? O pai cobra aluguel do seu filho que está morando na sua casa? Pedro diz: não. Jesus então concorda com Pedro. Os filhos de Deus não precisam destas taxas para comprar o céu, mas, por motivos pastorais, para não escandalizar esta gente, vai, acha uma moeda que é o dobro da taxa e paga por mim e por você, Pedro. Então, Jesus é esse que paga a taxa, mas compreendemos que é o resgate por nós. Jesus nos resgata. Jesus nos colhe da profundeza do mar, nos acha e pagou a taxa por nós. E Jesus, como diz o apóstolo Paulo, pagou com um preço muito alto. Pagou com o preço do seu sangue. Então, querido e querida, amado e amada de Deus, diante desta palavra, nos deixemos conduzir por este Mestre, Cristo Jesus, o resgatador. Pagou por nós também. Com Jesus agora temos livre acesso. Pedro deveria pagar a taxa dele, mas Jesus pagou por Pedro. Jesus paga por nós e nos dá livre acesso à experiência com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, contemple. Esteja agora junto do Mestre. Esteja com Ele, porque Ele já pagou o preço por mim, por você, por cada um de nós. Ele quer nos resgatar de onde nós estamos, na nossa história,
e com ela, para podermos ter livre acesso. No caso do nosso texto, o acesso ao templo, mas o acesso a Deus. Quando Jesus morre, outro trecho do Evangelho diz que a cortina do templo rasgou de alto a baixo. Ou seja, não só o sacerdote, o sumo sacerdote tem acesso a Deus. Todos nós agora temos acesso. E quem garante isso, quem garantiu é o próprio Cristo. Ele que pagou para nós este acesso. Rogue a Deus, coloque em Deus a sua vida. Jesus, o resgatador, nos comprou, nos redimiu e agora somos do Pai, profundamente dele, como um vaso nas mãos do oleiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter dado o seu Filho Jesus, que nos resgatou, pagou o preço por nós, para que tivéssemos livre acesso ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão e proteção da amada Mãe Maria, Mãe de Jesus, e do seu esposo São José, desça sobre você, a sua família, sobre os nossos irmãos e irmãs doentes, a bênção da cura, da paz e da tranquilidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, fiquemos em paz.